Aqui no Photoshop, então, nós vamos iniciar uma série onde eu vou conseguir passar para vocês várias coisas sobre ferramentas, menus, preset, paleta de cores, perfis, tudo que tiver relacionado ao Photoshop eu vou criar uma série, como iniciar no Photoshop. Então aqui, uma das maneiras de iniciar, posso fazer o seguinte, escolher a linguagem do seu software. Se você tem o software português e inglês, como é que troca essa linguagem? Pega o teu Creative Cloud, e aqui no Creative Cloud você vai clicar no teu usuário, preferências, e aqui em aplicativos você vai mudar a linguagem. Se você está com o seu software instalado em português e você quer inglês, é só você mudar aqui. Por exemplo, se eu quisesse meu software em alemão, vou dar um OK. Ó, ele não está me mostrando nada instalado ó, em alemão. Na verdade, só o Acrobat e esse aqui que tem multilinguagem. Mas eu quero o Photoshop. Eu instalo, ele vai colocar uma versão do Photoshop em italiano. Errou! E voltar para a versão em inglês, ele vai mostrar os softwares instalados. Então aqui que você troca. Aqui no Photoshop, você pode vir aqui em Edit, Preference, General. E aqui ó, em Interface, tem as linguagens que estão instaladas aqui no teu Photoshop. Então se você quer em português, só clicar, reiniciar, ele vai estar com outra linguagem. Então essa é a primeira dica. Outra coisa, quando você abre o Photoshop, geralmente ele vem com essa área de trabalho, com os últimos arquivos que você abriu. Ou você pode vir com ele, se você quiser a tela antiga, é bem simples. É só você dar um ESC, ele já entra na tela antiga. Então ele já vai direto para a sua área de trabalho. Então é uma maneira bem fácil. Por que eu gosto dessa área de trabalho? Primeiro, eu posso procurar os arquivos que eu abri aqui por último e só dar um Open. Por exemplo, vou abrir esse aqui, ó. Geralmente, quando você trabalha com muitos arquivos, o Photoshop ele fica muito pesado, porque ele começa a criar temporário, e esse temporário vai consumindo memória. Como é que eu posso ver quanto que esse arquivo tem de peso? Se eu entrar aqui, ó, eu tenho várias opções, desde perfil, mas o que eu uso é esse aqui, ó, Scratch Size. Aqui ele já está me mostrando ó, que essa imagem ela já está com 5.7 GB de memória de temporário. Eu vou abrir outra foto aqui, ó, essa aqui. Se eu tiver um computador que tem pouca memória, ele vai sofrer. Ó, já está com 10, 11 GB. Então, cada coisinha que eu vou fazendo aqui, retocando, usando o healing, o carimbo, imagem size, qualquer coisa, ele vai criando temporário. Olha a quantidade de memória que ele está usando. Por exemplo, com 8 GB de memória, essa máquina vai começar a usar o teu HD como memória RAM. Então, isso aqui não é interessante. Por isso que eu não trabalho com vários arquivos abertos. Então, se eu quiser trabalhar nesse e agora ir lá buscar outro, é mais fácil eu vir por aqui. Por isso que eu gosto dessa tela. Então aqui nós temos a nossa área de trabalho, né? Posso escolher aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, print, vou pegar uma 4. Então aqui criei uma área de trabalho. Então aqui está com ela criadinha. O que eu tenho aqui? Então aqui são onde eu faço os meus trabalhos nessa tela branca, ou eu posso buscar um arquivo e continuar trabalhando nele. Então essa é uma opção que eu posso fazer. Paleta de ferramentas. Aqui que está a alma do Photoshop. Então, cada ferramenta que você clica, ele vai te dar um preview do que essa ferramenta faz. Então, a paleta de ferramentas, ela mostra a ferramenta que você está atual, que você está clicando na hora. Só que quando você clica numa ferramenta tipo Zoom, o Zoom, eu gosto de trabalhar com o Zoom dessa forma. Eu clico, vai para cima e vai para baixo. Tem gente que não gosta, que quer a maneira antiga. Como é que muda? Aí ele habilita as propriedades da ferramenta. Então, aqui nas propriedades, eu vou desligar. Então agora ó, é só fazer um quadradinho que ele dá o zoom. Comand 0 ajusta a tela. Ou Ctrl 0. Então eu gosto desse zoom aqui. Então as propriedades da ferramenta, ela serve para que a tua ferramenta ela tenha uma propriedade específica. Por exemplo, crop. Eu quero cortar essa imagem num tamanho que seja 10 por 15 centímetros com 300 pixels por polegada. Então se eu cortar essa imagem aqui, ó, eu vim aqui em imagem size, eu já tenho aqui, ó, se eu colocar em centímetros, eu tenho um arquivo cortado 10 por 15 em tamanho real. Então isso é uma coisa interessante. Então cada ferramenta que eu clico aqui abre as propriedades da ferramenta. Aí eu tenho as janelas flutuantes. Janelas flutuantes são bem interessantes porque dependendo da área que eu trabalho, se eu sou web designer, se eu sou fotógrafo, trabalho com tipografia, aí eu posso mudar essa área de trabalho. Duas maneiras. A primeira é Window, Workspace, e aí você escolhe o que você quer. Por exemplo, eu quero trabalhar com web design ou design gráfico. Então aqui, ó, todas as paletas que ele está abrindo aqui flutuantes são direcionadas para essa área. Mas se eu quiser mudar agora para fotógrafo, então eu vou mudar para outro lugar. Vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, fotógrafo. Então todas essas paletinhas aqui, se eu mudar aqui, ó, são direcionadas para quem trabalha com fotografia. Então isso é interessante. Eu posso vir aqui, puxar essas paletas para fora, eu posso modificar, posso organizar.
Eu posso criar a minha própria. Isso aqui escolhendo e você quer que volte, é bem simples. Você vem aqui e dá um reset. Ele volta para as paletas originais. Então o Photoshop ele é um programa bem amigável e é bem fácil de trabalhar. Então nós vamos começar uma série que nós vamos fazer vários vídeos. Eu vou começar pelas ferramentas. Então essa aqui é a introdução e eu vou aprofundando bastante nesse programa. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal aí, deixa um like para fortalecer nosso trabalho.